A história começa com o prota deitado embaixo de uma árvore enquanto fala: não preciso cultivar, não preciso lutar no palácio e ainda tenho um estabelecimento. Minha vida após renascer aqui é tão relaxante. Porém do nada, aparece uma fada dizendo: Anfitrião, eu sou sua assistente espiritual. Por favor, entre em contato comigo para receber suas tarefas. Mas o prota vira o rosto dizendo que não quer e manda ela vazar. A fada pergunta por que ele está recusando a ajuda dela, e fala que vai ajudar ele a dominar o mundo do cultivo. Porém, o prota diz que sabe toda a natureza do sistema, fala que o sistema é impressionante, mas, na verdade, isso é tudo sobre uma tortura infinita com aqueles rankings de pessoas arrogantes. Na minha vida passada, eu morri de tanto trabalhar. Agora que voltei à vida, mas agora você quer que eu volte a trabalhar para um sistema de novo. Porém, a fada insiste dizendo que vai trabalhar duro para melhorar. Mas ele continua recusando dizendo que trabalhar está fora de questão, e nunca mais irá voltar a trabalhar. A fada fica pensando, o anfitrião está recusando porque eu não estou trabalhando duro? Não, eu preciso ficar mais forte. Aí ela começa a voar enquanto ao redor dela sai energia espiritual. Mas na outra cena o prota tá cagando e a fada aparece dizendo, o sistema trapaça mais forte foi atualizado. A missão é bater a cabeça na parede. Mas ele continua recusando e fala que tem pânico de dor, aí manda ela procurar outra pessoa. Ele pensa, merda. Não tenho paz nem quando estou cagando. Esse sistema é irritante. Até quando o prota está comendo a fada aparece falando a mesma coisa falando que o sistema foi atualizado, e a missão é ir no portão da seita espada espiritual e receberá recompensas exclusivas. Mas ele recusa do mesmo jeito. A fada fica para baixo e se pergunta se ela não está se esforçando o suficiente. Muda pro protagonista deitado embaixo da árvore e a fada chegando chamando ele, mas ele manda ela para e fala que não quer ouvir o que ela tem para dizer. Porém, ela taca o foda-se e continua falando, anfitrião, o sistema foi atualizado para o melhor sistema invencível de ficar deitado. Então vincule-se comigo para receber muitas recompensas. Ele fala, eu não. Mas ele não termina de fala. Ele fica em alerta e pergunta, o que? O sistema de ficar deitado? A fada, sim. O melhor sistema de ficar deitado. Após se vincular comigo, você se tornará invencível no mundo do cultivo apenas ficando deitado. O prota pergunta, ficar invencível apenas ficando deitado? Impressionante. Você não está tentando me enganar para me vincular e então me matar como um porco gordo? A fada fala que jura que não está tentando enganar o protagonista, e diz que se for mentira ela irá travar e vai começar a dar bugs. O prota pensa que o sistema está sendo sincero, e talvez vai tentar. Aí fala, certo. Irei confiar em você dessa vez. O sistema, parabéns anfitrião, você vinculou ao sistema com sucesso, você recebeu sua primeira recompensa, o potencial do imperador. Aí ele sai do reino mortal e vai para o reino imperador estágio inicial. Vemos muita energia ao redor do prota enquanto ele fala, o quê? Eu pulei direto do mortal para o reino imperador. O sistema continua, o anfitrião detectado está respirando, recebe imediatamente o avanço do reino como recompensa e uma fruta do dom primordial. Aí ele vai do imperador estágio inicial, para imperador segundo estágio. Ele fica impressionado, nem ferrando, apenas respirei e já avancei de reino? Realmente é um sistema invencível de ficar deitado. Então, já que estou no segundo estágio do imperador, não vou me segurar. Aí começa tremendo tudo enquanto sai muita energia do local que ele está. Na seita da espada espiritual, vemos as pessoas assustadas enquanto outras duas pessoas conversam. O de cabelo escuro pergunta, esse tremor, o que está acontecendo? Será que nossa seita espada espiritual está próxima de enfrentar um desastre? O de cabelo branco, toque o sino, convoque as 9 almas e reúna todos os anciões no salão principal para uma reunião. As pessoas ficam se perguntando, um novo imperador ressurgiu? Esse poder é impressionante! Última vez que aconteceu isso foi há 500 anos. Na grande dinastia Seng, alguém fala, eu vislumbrei o segredo dos céus. Repórter imediatamente para a imperatriz. O nome desse novo imperador é Wang Yang e ele está na seita espada espiritual.
Muda pro nosso protagonista sentado enquanto sai energia espiritual do corpo dele. Ele olha para sua mão, falando bobagem sobre sua vida passada, dizendo que ele viveu até seus 26 anos e nunca segurou na mão de uma garota. Porém, a fada volta falando que detectou que o anfitrião quer encontrar uma companheira Adão, aí fala que vai começar a mostrar alvos disponíveis. Ele fica sem entender e pergunta se o sistema pode ajudar nisso também? Aí a fada mostra 3 beldades e mantém dizendo, o sistema filtrou os alvos mais interessantes para ele. O prota fica pensando e disse, não precisamos falar sobre qual escolher. Porque tenho que conquistá-las ainda, e isso dá muito trabalho. Mas a fada fala que ele ainda tem que reivindicar a recompensa da missão de Adão. Espera, eu ainda nem fui atrás de ninguém. Por que já tenho uma recompensa? A fada diz que a imperatriz Yelilan da grande dinastia Seng solicita uma audiência com o prota. O prota, nada mal, sistema Tang Ping, está trazendo uma esposa direto para a minha porta. A fada fica se gabando, é claro. Eu sou o melhor sistema invencível Tang Ping. Muda para um salão com várias pessoas e alguém fala, a imperatriz que conquistou as 6 nações, está vindo pessoalmente. O que está acontecendo? A mulher perguntou ao cara, esse imperador Wang Yeg é realmente da seita espada espiritual? Eu nunca ouvi falar dele. O cara, eu também nunca ouvi falar desse nome. O que está acontecendo? O cara de branco pergunta ao ancião Bai Fang se na seita existe algum ancião com esse nome. O Bai responde dizendo que nunca ouviu falar. Eu li os registros da seita e não achei nenhum nome Wang Yang. O cara de cabelo escuro fala, espera, eu me lembrei agora, nosso fundador ancestral teve um mestre chamado Wang. Porém, o cara fica de pé e grita dizendo, isso mesmo, esse Wang Yang deve ser o verdadeiro fundador ancestral. Ele está escondendo sua identidade e protegendo a seita todo esse tempo. Eles se reúnem e o de cabelo branco fala para Shang Fen das boas-vindas para a imperatriz, enquanto ele e os outros vão com ele para saudar o ancestral de joelhos. Na outra cena eles ficam de joelhos e o líder fala, saudações, ancestral fundador. O prota vira para a fada e pergunta, isso também é recompensa do sistema? A fada, isso é o comportamento espontâneo, não é relacionamento com o sistema. Ele pensa, vou só seguir o fluxo, aí começa a dizer, levante, não precisa ser tão formal. O líder fala, mestre ancestral, a imperatriz da grande dinastia Seng, quer uma audiência com você. Qual poder ser o motivo? Ela provavelmente está aqui para me propor em casamento. Eles ficam sem entender, propor em casamento? Como isso é possível? Essa notícia é chocante, ouvimos errado? O velho, uma imperatriz vindo propor casamento, isso nunca aconteceu na história. Já que a imperatriz está aqui, então vamos lá. A próxima cena é com a imperatriz perguntando, será que o imperador Wang não quer me ver? O cara cumprimenta ela e fala, o imperador Wang está meditando atrás das montanhas. Por favor, sua majestade, espere um momento. Vemos nosso prota chegando, a imperatriz pensa, essa aura e esse traje não se assemelha a um lendário imperador. Será que a profecia do conselheiro real está errada? O prota fica pensando, ah não, eu me esqueci de me trocar antes, para conhecer ela. Aí ele pede para o sistema um conjunto de equipamentos impressionante para melhorar sua imagem. Começa a rodear muita energia por ele enquanto o sistema fala, concluída a tarefa reunião. Você recebeu um conjunto de armadura do dragão imperial. Ele fica todo equipado com a armadura do dragão e ativa os efeitos do conjunto. A mulher pensa, essa é a verdadeira áurea de um imperador, é muito opressora. O velho, eu nunca pensei que a seita teria um especialista no reino imperador. A imperatriz fica de frente do protagonista e pensa, esse Wang é de fato um imperador, e seu reino é bem maior que o meu. Ela se ajoelha falando, Imperador Wang Yang, eu sou Yelilan, e venho pedir humildemente que salve nossa grande dinastia Seng. Nessa cena eu não sei quem está pensando, mas acho que é o prota. Ele fica se perguntando, essa é a mesma imperatriz que conquistou as 6 nações? Aí ele fala, por favor, levante-se, eu entendo as suas dificuldades, mas eu vivi em isolamento por anos, apenas para evitar esses assuntos mundiais.
Ela cora e começa a dizer que se o Prota salvar a seita a grande dinastia Seng, ela irá aceitar qualquer condições do Prota. O líder fica dizendo nos seus pensamentos que a imperatriz está fazendo um grande sacrifício. O Prota fica sem jeito, mas a imperatriz fala: se o imperador Wang Yang não se importa, eu estou disposta a oferecer eu mesma, para você. O líder e o velho ficam sem acreditar que ela se ofereceu si mesma, aí eles dizem que isso é a maior novidade do mundo do cultivo. O Prota fica pensando, embora eu esteja tentado com a beleza da imperatriz, mas ele se pergunta, se ele aceitar ela, isso poderia trazer muitos problemas? A fada aparece mostrando a tela de sistema e começa a dizer que a imperatriz tem um corpo raro e mortal da Fênix. Ele pergunta o que tem de especial nisso. Aí ela dá um resumo para nós, dizendo que se um cultivador se envolver em um duplo cultivo com alguém que possui o corpo imortal da Fênix, eles instantaneamente avançarão um reino inteiro. Aí o Prota fica no mundo da lua, a imperatriz fica olhando para ele enquanto pensa, com grandes riscos vem grandes recompensas, ela faz um juramento pro Dão Celestial, dizendo que se ela voltar com sua palavra, que os céus mate ela e destrua sua alma. Depois do juramento ela volta a pensar que o Prota é muito talentoso e ela irá fazer esse sacrifício. O Prota suspira e manda a imperatriz liderar o caminho. Ele pensa, ai, levar uma imperatriz como esposa e de graça, onde mais eu encontraria uma oferta dessa? Aí é osso, esse Prota é meio sei lá tem nem como explicar. A imperatriz e seus guardas se ajoelham e ela diz, em nome de bilhões de cidadãos da grande dinastia Seng, eu agradeço ao imperador Wang Yang. Porém o líder chama o Prota e disse que a seita espada espiritual não pode sobreviver sem ele, e fala que os inimigos podem aproveitar essa brecha para atacar. Ele pediu para o protagonista considerar isso. Mas a fada surgiu do nada dizendo que o mestre da seita espada está pedindo ajuda ao Prota. Ela dá parabéns ao Prota, porque ele obteve a formação de matriz de grau imperial chamado Espadas Espirituais dos Nove Céus. Ele pensa, esse sistema é realmente generoso, por dar uma formação de matriz grau imperial. Que isso? Esse sistema é muito OP. O protagonista recebe as coisas sem fazer nada. Esse é o sistema mais fácil de ganhar as coisas. O Wang Yang mostra a formação e o líder pergunta sobre essa formação. O Prota fala, esse é as espadas espirituais dos Nove Céus. Quando ativar, ela irá garantir a segurança da seita. Aí ele manda ativar, e a matriz sai voando pela sala e se ergue no céu. A formação vira várias espadas douradas cheias de energia, aí elas se fundem virando um escudo ao redor da seita inteira. Na outra cena, vemos eles olhando para a formação e alguém fala, essa é a formação grau imperial. Agora nossa seita ascenderá à grandeza. Aí elogia o Prota dizendo que as habilidades deles são além da imaginação. A imperatriz fica pensando, essa matriz dos Nove Céus são mais fortes que a defesa da Ordem Imperial. O fundador da seita espada espiritual é realmente impressionante. De repente a garota de rosa fica de joelho e começa a dizer, mestre ancestral, por favor, permita que eu King Yao começar a servir ao seu lado. O Prota fica se perguntando, mais uma se jogando em mim? E isso está virando um campo de batalha. Não está ficando cada vez mais difícil? A fada aparece novamente dizendo ao Prota que a Liu Qingyao possui um raro físico espiritual da ressonância, e só aparece a cada 10.000 anos. Ele faz a mesma pergunta, querendo saber o que tem de especial no físico da ressonância. Ela fala, a pessoa com esse corpo sagrado é leal, confiável, atenciosa e compartilha uma grande conexão com seus mestres. Ah, mano, que Prota cuzão, olha o que ele pergunta. Isso não parece com um corpo sagrado de uma empregada? A fada, como esperado do anfitrião, sua avaliação está correta. Ele olha para Rosinha e fala, King Yao, a partir de agora, você ficará ao meu lado. Ela fica feliz e agradece. Mano, olha o que esse vagabundo fica pensando, ter uma empregada ao meu lado não é nada ruim. O líder pensa, o mestre ancestral ainda valoriza velhos relacionamentos, com isso, o futuro da King Yao será ilimitado. Muda para a imperatriz pergunta, onde está a carruagem da Fênix? Aí vemos uma Fênix com assento, e alguém fica impressionado, aí começa a falar, esse é um veículo de grau imortal lendário e está no mesmo nível de um item de grau imperador.
Lá vem o Prota pensando, os tesouros do mundo do cultivo são verdadeiramente bonitos. Parando para pensar, eu nunca comprei um carro na minha vida passada. A fada notifica, detectado que o anfitrião deseja um veículo. Ela dá parabéns a ele e fala que ele recebeu a carruagem de Grau Imperador, a carruagem dos 6 dragões imperiais. Esse bicho é safado. Olha o que ele fala, já que a situação é urgente, por que não vamos na minha carruagem? A King Yao concorda e pensa, a carruagem da Fênix Arco-Íris é rara no mundo, mas eu me pergunto que maravilha de tesouro a sua carruagem é. Aí ele ergue a mão dizendo, carruagem 6 dragões imperiais, apareça. Vemos uma carruagem com 6 dragões e 2 guardas, eles descem e dão saudação ao mestre. As pessoas da seita ficam impressionados com a carruagem dos 6 dragões. E vemos o protagonista pedindo para a Imperatriz entrar primeiro. Na próxima cena, vemos todos acomodados e o Prota falando, vamos partir para a grande dinastia Seng. Muda para várias pessoas tentando segurar a matriz de segurança da grande dinastia Seng. Mostra uma pessoa dizendo, grande conselheiro, eu não vou mais aguentar por muito tempo. Mano, eu não sei se é macho ou fêmea, mas vamos continuar. Ele ou ela fala, todos, acalmem suas mentes, mesmo que isso custe seus cultivos, segurem até Sua Majestade voltar. Dentro da matriz, vemos várias pessoas correndo e falando que a matriz vai se romper, e manda as pessoas continuar correndo. E outras ficam, pedindo para a Majestade salva eles. Aí mostra 2 pessoas e um está tentando destruir a matriz com seu poder. Vai sim com esse poderzinho aí ele vai conseguir nunca, é fraco esse mundo de cultivo, se fosse outra manha. O cara teria pegado o sol e tacado na matriz kkkkkk. Brincadeira, vamos continuar. O cara que estava tentando destruir a matriz fala, esta formação parece fraca, mas não estamos conseguindo quebrar, e isso é frustrante. Vemos que ele é dos 4 generais de Xuanhui, e ele é o Jian Yunqi. O outro é a mesma coisa e o nome dele é Song Chei. Aí ele fala, eu não esperava que a Imperatriz tivesse táticas tão formidáveis. O Jian pergunta por que ele não falou isso antes. Song continua dizendo, ela reduziu o alcance para os arredores da capital, o que fortaleceu a matriz de defesa imperial. Ele começa a invocar sua arma e diz, você mantém atacando a matriz, e eu irei lidar com o resto. E o Jian concorda. Volta pro conselheiro pensa, Sua Majestade, me desculpa, isso é o máximo que consigo segurar. Volta pro Song usando o ataque Ascensão do Dragão, o ataque vai em direção da barreira, porém, vem uma áurea de espada e passa cortando o dragão. Os 2 exclamam e ficam se perguntando, que áurea de espada é essa? Eles olham para cima e vemos o nosso protagonista, o Prota ergue a mão, só que volta para o Jian muito puto e pergunta quem ousa interferir nos assuntos dele. Porém o Song fica pensando, 6 dragões puxando a carruagem, essa pessoa no fundo, deve ser muito forte. Aí ele fala, posso perguntar quem é você? A Imperatriz aparece dizendo, Song Chei, esse é o Imperador Wang Yang da seita espada espiritual. O Jian Yunqi vira o rosto e começa a desmerecer o Prota pergunta, seita espada espiritual? Nunca ouvi falar. Deve ser uma seita bem pequena, de 3ª categoria. Depois de escutar isso a King Yao fica brava e pergunta como ele ousou desmerecer a seita espada espiritual. Mas ele não liga e diz, como uma pirralha no estágio da alma da nascente, e fala que ela não tem direito de falar perante aqueles no reino imperador. Como sempre a fada aparece dizendo, devido sua seita ter sido insultada, o protagonista foi premiado com a arte Grau Santo, com a técnica estrelar do céu e da terra. O Prota abre um sorrisinho, aí ele pergunta, que tal vocês 2 me fazerem um favor hoje? Mas o Jian fica com mais raiva e pergunta quem ele é para pedir um favor a eles. O Song começa a acalmar o Jian. Depois de acalmar o Jian ele cumprimenta o Prota e começa a dizer, amigo cultivador, nós estamos aqui sobre ordens para levar a Imperatriz e Elinlan, e pedir para o Prota não se intrometer nossos assuntos deles. O Wang Yang começa a soltar sua intenção de matar enquanto fala o que irá acontecer se ele recusar. A fada aparece de novo falando que, pelo Prota ter à mostra sua intenção de matar, a técnica do céu e da terra atingiu ao seu nível máximo de maestria. Depois de escutar isso, Song muda sua expressão e diz para o Prota não culpar eles por ser impiedoso.
Volta no Prota pergunta para a fada sobre o que a técnica estrelar do céu e da terra faz. Ela fala que a técnica pode absorver ataques do mesmo reino e então refleti-los com o dobro de poder. Ele analisa a situação, porém, em seguida ele começa a provocar eles, dizendo que eles não são dignos para que ele dê o primeiro movimento, então irá deixar eles dar 3 ataques primeiro, e se eles conseguirem encostar nele, ele irá deixar eles levar a Imperatriz. Aí as duas ficam assustadas dizendo que eles são realmente fortes e manda o Prota toma cuidado. Mas ele fala para elas não se preocuparem, porque eles não irão conseguir fazer nada com ele. O Jian cai na provocação e fala que se o Prota aguentar 3 socos dele, eles irão ir embora. O Prota só concorda e manda ele vir. E em seguida o Jian manda o ataque de soco, mas bate no escudo do Prota. Ele exclama e pensa, eu usei 90% do meu poder, e desapareceu como se não fosse nada, esse cara tem algumas habilidades. Aí ele avança para cima do Prota usando 2 técnicas, o punho do deus aterrorizante, a terceira forma e o punho do dragão rompendo o vazio. Mas mesmo assim, bate no escudo do Prota e em seguida é absorvido. Aí o Prota começa a debochar dele, pergunta se isso é tudo que ele tem, e perguntando se seu reino é apenas um status. Com isso Jian começa a mudar sua energia soltando ao redor do seu corpo. Aí o Som começa a gritar dizendo para o Jian não usar nenhum movimento. Porém ele ignora e usa o encaminhamento Rei Celestial e a palma de Buda Divina. Aparece um ogro gigante atrás dele enquanto o Prota fica parado. Mas ele começa a melhorar sua técnica estrelar do céu e da terra, para o corpo da arma do céu e da terra. Vemos o ogro atacando o escudo do Prota enquanto sai feixes de luz. Porém, o Prota ativa novamente a técnica estrelar do céu, e usa o Estrela Celestial Reverso. O poder volta todo pro Jian, e lhe destruindo, ele sai voando enquanto cospe sangue. Aí o Som pega ele, mas o Jian continua falando, droga, esse cara usou algum truque. Eu me recuso a aceitar isso. KKKK normal, os cara apanha e fica dando desculpas. Aí ele pediu para tentar novamente, só que o Som manda ele não ser precipitado, seu corpo sofreu muito dano. O Prota aparece na frente deles dizendo já que o Jian já terminou, então por que o Som não tenta? Ele fica assustado e fala, obrigado amigo cultivador, por mostrar misericórdia. Nós vamos cumprir com nossas palavras e ir embora. Vemos só um feixe de luz e ele dizendo, espero pelo nosso próximo encontro, então até a próxima. Enquanto o Prota e a garotas ficam só olhando eles vazando. Aí a Kim pergunta se o Prota se machucou. Mas ele manda ela não se preocupar, e diz que tá tudo bem. Já a Imperatriz começa a elogiar ele falando que aquela técnica foi incrível. Ele só fala que não foi nada demais. Aí ela continua falando, hoje a dinastia Seng está endividado com o Prota, e ela é grata. Enquanto ela convida ele para um banquete no Palácio Imperial. Ele aceita o convite rapidamente, e então em seguida, eles descem e nas ruas as pessoas começam a correr enquanto chama pela Imperatriz. Ela começa a apresentar o Prota para as pessoas, e diz que em breve ele será coroado como o grande soberano da grande dinastia Seng. As pessoas se ajoelham dizendo, saudamos a vossa majestade, vida longa ao rei. O Prota pensa, o que exatamente é a posição de soberano? Novamente a fada aparece dando parabéns protagonista, por aceita o trabalho do povo da dinastia Seng, você ganhou pontos de mérito. Ele cerra os dentes e pergunta o que são pontos de mérito, também pergunta se ela adicionou ele em algum tipo de missão sem ele saber. Aí ele manda ela dizer a verdade, senão ele vai arrumar um jeito de desvincular do sistema. O Prota segura a fada, porém ela manda ele se acalma porque ela irá explicar tudo. Ele solta a fada e ela começa a dizer, os pontos de méritos são gerados por admiração e trabalhando para outros, fazendo boas ações, salvando vidas ou servindo o país, tudo isso ganha mérito. Ele fala, ser uma boa pessoa vai me tornar mais forte? Então para que cultivar? A fada manda ele se acalmar porque para as pessoas conseguir uma grande quantidade de mérito não é fácil, mas se for reis ou soldados de alto escalão, como são mais respeitados, eles podem ganhar mais méritos rapidamente. Entendo, então quer dizer que a Imperatriz cultiva através de méritos. A fada, não, a Imperatriz é uma rara cultivadora dupla. Aí a Imperatriz vira pergunta se o Prota não gostou da capital. Ele fica sem jeito e fala que só estava se lembrando do passado.
Eles continuam andando enquanto as pessoas gritam, vida longa, repetidamente. A Kim fica atrás e pensa, o mestre ancestral é tão bonito, devo ficar ao seu lado mesmo como uma criada. Na frente do palácio, vemos as pessoas dando os parabéns à imperatriz por retornar vitoriosa. Porém, ela fala para eles agradecer ao Prota, e manda eles prepararem um banquete. Ela pergunta, por que a conselheira não veio das boas-vindas? Mas a pessoa se curva dizendo que a conselheira não pode vir, porque ela usou sua força vital para proteger a matriz, agora ela tá de cama. Ela diz, por que não me avisaram antes? O velho fala que a grande conselheira está sendo levada de volta ao pavilhão secreto celestial. O Prota parece acalmando a imperatriz, fala, por que não vamos lá ver a grande conselheira? Aí ela fica pedindo desculpas por ter perdido a postura. Vemos as pessoas em volta da conselheira dizendo para ela aguentar firme. A imperatriz entrar dizendo, mestra, a sua discípula chegou tarde demais. A conselheira fala, quantas vezes tenho que dizer, me chame de grande conselheira quando estiver em público. Olha como esse Prota é safado, o bicho era um preguiçoso que só queria ficar deitado, aí agora não pode ver uma mulher que já tá no ataque. Ele pensa, uma mulher tão linda morrendo assim, é uma pena. A conselheira, obrigado Sênior, por salvar Linlan e toda a dinastia Seng. Do nada a imperatriz grita mandando invocar o médico imortal para salvar a conselheira. Mas a conselheira fala que não precisa, porque nas condições dela, só se tivesse a pílula do renascimento de 9 ciclos do reino imortal superior para salvar ela. A fada parece falando que detectou que alguém precisa de tratamento, então o anfitrião recebeu uma pílula grau supremo do renascimento de 9 ciclos. O Wang pensa, sistema estúpido, você está me arrastando para dentro disso. Devo guardar a pílula ou salvar uma vida agora? Salvar uma vida em primeiro lugar. Seria uma pena se tal beleza morresse. Aí ele fala, imperatriz não fique triste, acontece que eu tenho a pílula de 9 ciclos. Ela fica sem acreditar e fica falando obrigada. Ela pega a pílula e dá para a conselheira, ela acorda imediatamente. Ela pergunta se a conselheira rompeu um reino. A conselheira se curva agradecendo pela pílula, e também além de curar as feridas, também avançou ao estágio intermediário do reino rei imortal. Chega um servo dizendo que o banquete já está pronto. No banquete vemos as mulheres dançando para eles, e na outra cena eles já estão servindo bebidas. O Prota pensa, eu não bebo álcool desde que renasci aqui, então quero saber o quão forte é isso. Mas como sempre a fada aparece falando, detectado que o anfitrião irá beber álcool, e recebe a técnica de grau imperial, técnica de Ki de dragão de vinho. Técnica de Ki de dragão de vinho, converte álcool, potência medical ou veneno em Ki verdadeiro, aumentando muito a velocidade de reação do corpo. Ele pensa, haha, agora eu posso comer e beber sem me preocupar. Aí muda para a imperatriz erguendo sua bebida enquanto fala, essa em nome de todo cidadão da grande dinastia Seng e agradecer ao imperador Wang por salvar a dinastia. Aí as pessoas começam a dar saudações ao imperador Wang. Novamente a imperatriz ergue sua bebida e fala que dessa vez irá brindar mais uma vez para o imperador Wang, que agora será da nossa grande dinastia Seng. As pessoas se assustam e diz, o que, soberano? O outro velho de vermelho exclama dizendo que isso é muito repentino. Já o cara de trás fica alegre dizendo que com isso, a grande dinastia Seng irá ter 2 pessoas especialistas no reino imperador, agora ninguém vai ousar desprezar eles no futuro. Com isso a imperatriz manda todos ficarem em silêncio e continua dizendo que já falou sobre isso com a grande conselheira e já mandou ela escolher o dia do casamento. Porém a Kim aparece saudando a imperatriz e fala que isso é um grande evento, então não pode ser apressado. Mas a imperatriz faz uma cara do que não gostou aí e começa a dizer que ela fez um juramento celestial e não pode se casar com ninguém além do Prota. E ela pergunta com que direito uma Mera Júnior tem para se opor. Porém, a Kim fala que não está se opondo para o casamento, mas o casamento requer rituais apropriados e cerimônias. Já o Prota tá bebendo e pensa, assistir 2 beldades discutindo é bem divertido, essa viagem valeu a pena. Cara, olha no que o Prota pensa kkkk meu Deus. A fada aparece dizendo que detectou que o Prota está prestes a se casar, então irá preparar um presente especial de casamento. Mas ele manda ela cala a boca, porque o casamento ainda nem foi confirmado ainda. Porém,
Vemos uma pessoa correndo e gritando que um grande especialista chegou. Um ministro que veio da dinastia Xuanil e veio para uma reunião. A imperatriz fica de pé e nervosa porque eles enviaram o ministro Qi Venyuan. Depois disso, na sala do palácio, todos ficam em silêncio, mas o prota fica bebendo e puxa o assunto perguntando quem é esse ministro Qi Venyuan. A conselheira começa a explicar dizendo, a dinastia Xuanil existe há 1000 anos. Atualmente, eles têm um imperador, 2 ministros e 4 generais, totalizando 7 especialistas no reino imperador. Aí fala que esse Qi Venyuan é um ministro de esquerda. O prota, sem se preocupar, diz que ele é só do nível imperador, então por que eles estão em pânico? Porém, a imperatriz fica de pé dizendo que esse ministro não é assustador por causa da sua força, mas sim por ser o estrategista número 1 da sua seita. Aí ela fala as coisas que ele conquistou, mas vamos pular isso porque não irá fazer diferença. O prota vai solar ele sem muito esforço. Mas em seguida ele pergunta para a fada, que reino esse estrategista está? Porém a fada pede desculpas e diz que o estrategista não está no seu alcance, e então não vai conseguir dar essas informações. O Wang continua calma e manda ela não se preocupar, porque eles irão vê-lo em breve. Eles ficam esperando por ele, porém a imperatriz se curva dizendo para o Wang sair para não se envolver com esses assuntos mundiais da grande dinastia Seng, e diz que tem medo de pagar sua dívida de hoje só na sua próxima vida. Ué, eu não entendi esse final, mas vamos continuar. A grande conselheira fala para ela não fazer isso, e diz que se ela realizar seus desejos, milhões de cidadãos da dinastia Seng vão cair em um abismo de sofrimento. Com isso a Qin chama a atenção do prota falando, esse dinastia Xuanil não é brincadeira, por que não voltamos à seita espada espiritual? Porém ele fala que mal tomou 2 drinks e alguém veio e causa problema, e isso é imperdoável. Ele vira e quando ia fala com a imperatriz, a conselheira se ajoelha pedindo para o prota ter compaixão pela grande dinastia Seng porque eles estão em apuros. Enquanto todas as pessoas se curvam diante o imperador Wang. Mas ele fica pensando, fui muito lento, agulhou e roubou todos os holofotes. Em seguida a imperatriz diz que o Wang é um convidado, então como podem fazê-lo lutar por eles? Porém, ele acalma a imperatriz, e fala que um mero ministro de esquerda não é nada para ele, então voltará em breve. Ela fica corada e diz que esse favor não tem como recompensar, então ela irá esperar pelo seu retorno. Então vemos um velho flutuando diante da matriz, aí ele fala, parece que a dinastia Seng prefere um brinde de vinho de punição ao invés de um brinde pacífico. Ele começa a usar sua técnica, harmonia e explosão de raios. Porém o Wang aparece mandando o velho esperar, ele começa a andar em cima da matriz e a obra acaba. Os dois ficam cara a cara e o velho pergunta se ele é o imperador Wang. E o imperador responde dizendo que é apenas um cultivador, digno da atenção do ministro. Ao escutar isso ele pensa, essa pessoa destruiu o incrível corpo de artes marciais do Jian Yun com apenas um movimento, parece bem humilhante. E ele parece ser forte. O velho fala que o imperador parece ser humilde e chama ele para a dinastia dele, e diz que o imperador terá um status do mesmo nível do dele. Aí o imperador fala vários bagulhos só para dizer que recusa. Ele fala, Senhor Qi, também é uma pessoa sensata, não há necessidade de prejudicar a relação entre Shua e a dinastia Seng. Porém o velho responde dizendo que a imperatriz destruiu 6 reinos consecutivos, matando muitas pessoas e então ele só está fazendo justiça. Mas o prota dá desculpas dizendo que além de ter destruído 6 países, desde então não houve nenhuma guerra. Porém o Qi diz que o Wang tem uma língua afiada, mas fala que aconteceu que hoje ele recebeu a ordem de prender a Linlan. O Wang fala que respeita o Sr. Qi, mas diz que só quer falar sobre assuntos agradáveis e não está querendo conflitos. O velho diz que conflitos entre as nações é inevitável, mas pergunta se o imperador tem alguma solução. Mas o prota fala que batalha entre cavaleiros nem sempre precisa ser travada por espadas, mas também com palavras. O Qi aceita e diz que não é para culpar ele, quando ele ganhar. Ele invoca uma mesa de Go e fala que vão apostar, e diz que se o imperador ganhar ele não irá mais continuar com o assunto da Linlan. Então o prota fica sem entender, porque o Qi está agindo no bom senso, aí fala que não sabe jogar Go. Só que ela nossa fada sistema aparece dizendo que o prota vai jogar Go, então ela irá ativar o sistema alfago. O prota fica sem acreditar e pergunta a ela se o sistema alfago é a mesma inteligência artificial da Terra.
Ela fica toda cheia de si e fala que sim, e ainda é a versão autenticada e atualizada, e pode ganhar dos melhores jogadores do mundo mesmo dando vantagem de 3 pedras. Aí ele concorda em jogar e fala que irá deixar o que começar. Mano, o cara parece que é surdo porque ele pergunta ao Prota se vai deixar ele começar, bicho lerdo. Depois de perguntar isso, o Prota diz que além de deixar começa vai deixar o velho usar mais 2 movimentos. Mas o velho fica com raiva e pergunta se o Wang está lhe insultando? Aí fala que suas habilidades de gol são conhecidos em todos os reinos. O Prota continua calmo e fala que palavras de um cavalheiro não podem ser retiradas. Então se o que ganhar, ele vai aceitar qualquer punição. O velho pega sua espada e diz que se perder, irá dar essa espada e vai ir embora. O sistema escaneia os movimentos do velho e soma que o Prota tem 99,9% de chance de vencer. As pessoas da dinastia Seng ficam sem acreditar que o imperador está jogando gol com o ministro. Mas alguém fala que o Qi jogou sozinho contra a dinastia Xuanil e venceu todos os 18 jogadores nacionais. Depois de escutar isso, a imperatriz manda eles ficar calados aí e fala que o imperador vai voltar triunfante. Já a Rosinha, que eu me esqueci o nome, fica impressionada que o imperador também sabe jogar gol. Ao ver os movimentos do Wang, o Qi fica impressionado e sem entender. Já o Prota está desfrutando até o talo do seu hack e ele está pensando que isso está muito fácil. As pessoas do lado do ministro que estão se perguntando por que ele não deu nenhum sinal para atacar, aí fala que o Qi é apenas um viciado em gol. Já outro fala que o Qi tem seus planos, então fala para ele só esperar e ver o que ele vai fazer. O Qi fica se perguntando se o imperador está prevendo cada passo seu. O Prota mexe sua peça dizendo que o jogo acabou e pediu obrigado pelo jogo. O Qi fica sem acreditar e fala, como é possível, perdi com 2 pedras de vantagem. Ele fica tão dramático que começa a cuspir sangue. O Prota fica pensando, é só um jogo de gol, por que ele está sendo tão dramático? A fada aparece falando que a alma do oponente foi danificada e seu reino caiu pro rei imortal. Aí ele pergunta se não tem algo de errado. Ela fala que parece que houve um bug, e as recompensas não podem ser obtidas. O Wang, você está tentando me fazer rir até a morte? Mas ele volta e agradece pelo jogo. Porém, pula um cara com um machado e o Song usando suas habilidades no imperador. Ele vira sem entender, mas ele ativa o escudo absorvendo os poder. O cara com o machado fala, com certeza, tem uma carapaça de tartaruga protegendo, aí manda o Song tentar novamente de outro ângulo. Aí eles avançam novamente, o Prota fala, já que estão procurando a morte, não me culpem por ser rude. Então ele usa a técnica reversa da técnica estrelar do céu e da terra, jogando os 2 para trás. O cara do machado fica sem acreditar, mas o velho fala que isso já foi o suficiente e manda o Song e o cara do machado saírem. Ele cumprimenta o Prota e fala, eu superestimei suas habilidades, Sr. Wang, obrigado por me ensinar. Então nós iremos honrar nossa promessa. O Prota sai nada contente dizendo até a próxima, e diz que não precisa se despedir. O velho loiro fala, ministro, por que você não nos ajudou a derrotar essa ameaça, Vossa Majestade? Ele fala, esse Wang é incompreensível, suas habilidades podem ter chegado ao reino do dom da estratégia. O velho fica com raiva e pergunta o que há de bom em ser incrível no gol. Mas o que fala, isso pode ser o reino de um sábio do dom celestial, o que acha que isso significa? O velho, reino de um sábio do dom celestial? Isso é impossível. O Qi olha para o céu e diz, eu preciso voltar e persuadir Sua Majestade a não colocar um alvo na dinastia Seng, senão as consequências serão terríveis. A fada aparece botando força e falando ele vai sair. O Prota olha para ela e pergunta se está com dor de barriga. Mas do nada aparece um fragmento na frente dela. Mano, eu tô me perguntando da onde esse fragmento saiu, há alguns segundos ela estava se espremendo kkkk falo é nada. O Wang fica tocando no fragmento e pergunta, o que é esse fragmento? Não parece ser muita coisa. Mas a fada fala, esse fragmento é do dom celestial. Não importa o quão excepcional é o talento do cultivador, se ele não entende o fragmento do dom celestial, ele não pode se tornar um sábio do dom. Mas em seguida ele começa a absorver, enquanto um raio de energia cai em cima dele. Um velho em uma caverna percebe a áurea e fala, essa áurea,
Poderia ser um fragmento do dom celestial? Aí fala que a grande luta do dom ainda nem começou, então como poderia ter um fragmento do dom? Mas a Áurea chama a atenção de outro velho também. Ele fala que ao ter uma aparição de um fragmento do dom celestial, aí diz que uma era turbulenta está prestes a vir. Muda para uma mulher misteriosa se perguntando, quem foi que vai reivindicar o fragmento? Aí fala que esperou isso por anos. Vemos o Wang em outra dimensão aí se pergunta onde está. Mas a fada fala que esse é o altar do dom celestial, dentro do mar da mente dele. E o lugar do fragmento é no centro do disco, aí você irá ativar seu poder. Então em seguida ele usa sua energia e começa a mover o fragmento para o centro do altar. Ao colocar o fragmento no altar, do céu começa a cair muito poder no altar. Então com essa energia ele começa a subir do seu reino para o terceiro estágio do reino imperador, quarto estágio do reino imperador. E o seu caminho de estratégia sobe para o nono rank, a sabedoria oculta. Ele pensa, não só meu reino evoluiu, mas eu ganhei um novo nível do dom celestial. O sistema fala o bagulho que não dá pra entender, então não botei, é sobre a sabedoria oculta que é para o jogo Go. Não vou botar também esse que eles falam sobre o Go porque tá muito confuso. O prota manda ela para de enrolar, e pergunta se tem algum poder além de jogar Go. Ela fala, atualmente você é imune a técnicas de supressão dos inimigos do mesmo reino, e também de reino de seres supremos. Ele mexe no nariz enquanto fala, os protagonistas nas obras sempre matam seus inimigos em todos os reinos, essa habilidade é bem ruim. Tu é doido, mano, essa parte ficou toda confusa, tudo que eu escrevi aí foi o que eles falou. Ele desce na frente das garotas, ao ver ele a imperatriz se aproxima falando, nunca pensei que suas habilidades de Go fossem tão magníficas, meu marido. Eita, ela tá querendo, hein? O prota diz que o coração do Kei foi danificado por ter perdido a partida, então seu reino caiu para rei imortal, ele não irá mais causar problema para a dinastia Seng. Aí as pessoas falam, vida longa ao Lorde. Em seguida a imperatriz fala para eles trazerem mais vinho, para comemorar pelo retorno triunfante do imperador. O prota pega uma pedra, joga para cima fortalecendo a matriz. Com isso a fada aparece falando, você fortaleceu a matriz de proteção imperial e estabeleceu uma conexão com ela, aí ele ganha a técnica de espada de grau sagrado. A espada das 9 tribulações celestiais. Ele continua caminhando e a conselheira fica sem entender ao perceber que a matriz ficou mais forte. Aí ele vira para elas dizendo que fortaleceu a matriz, e fala que só se aparecer algum especialista supremo para ser danificada, mas sim não a matriz irá resistir a todos os inimigos externos. Em outro lugar vemos uma pessoa falando, quem poderia pensar que até o ministro de esquerda, que é calculista, poderia perder? Mas vemos um servo dizendo, o especialista poderoso se chama Wang Liang, que a imperatriz convidou, é incrivelmente forte. Espero que Vossa Majestade temporariamente cancele suas ações contra a grande dinastia Seng. Esse é o imperador Xuanyue, ele fica com muita raiva que até bate na sua mesa e fala, como vocês não estão conseguindo lidar com uma dinastia pequena? Vá buscar a ministra de direita e faça com que ela destrua a grande dinastia Seng. O cara fica com medo e fala, Vossa Majestade, por favor, não faça isso. Agora é um momento crucial no norte, não estrague um grande plano devido a uma raiva momentânea. O imperador não gosta de nada disso aí e fala que se eles não capturar a Linlan, ele irá pessoalmente liderar o exército para aniquilar a dinastia Seng. De volta na dinastia Seng, vemos os servos cumprimentando o prota e agradecendo por ele ter derrotado o inimigo com apenas uma partida de Go. A conselheira chama a atenção da imperatriz e do prota e diz que fez alguns cálculos, e daqui a 5 dias será um dia auspicioso para o casamento. Eu sugiro começarmos a preparação do casamento. A imperatriz fica envergonhada e pergunta, conselheira, você não está com muita pressa para os preparativos? Ela continua dizendo, como é um evento importante, deveríamos ter a aprovação do Lorde. Ao escutar isso ele pensa, uma está envergonhada e a outra está pálida, então não tenho outra escolha. Aí ele fala que para esse casamento, ele irá retornar a seita espada espiritual para fazer os preparativos. A Linlan fala que ele não precisa se preocupar com os preparativos, porque a grande conselheira irá cuidar disso. Porém a Rosinha aparece falando.
Conselheira e Vossa Majestade, a dinastia Seng irá cuidar dos negócios aqui, mas o mestre ancestral ainda precisa voltar e preparar o dote e a cerimônia de boas-vindas. A imperatriz concorda com a Liua e fala, o Lorde acabou de mencionar que esse também será um grande evento para a seita espada espiritual, também é preciso fazer uma preparação apropriada. Mas estou preocupada de que os costumes da seita espiritual sejam diferentes da grande dinastia Seng, porque isso será um problema para a cerimônia. A conselheira fala, já que o plano do Lorde é retornar à seita espiritual, eu posso ir junto? Já que eu sou a conselheira imperial da dinastia Seng. O prota concorda e leva a conselheira para a seita. Todos saem para fora do palácio, aí a imperatriz fala, meu Lorde, vou sentir sua falta, e eu queria voltar à seita espiritual com você. O imperador dá uma risadinha sem graça, mas ele pergunta, para que sentir saudades? Sendo que em 5 dias, vamos nós casar e irei te levar para casa. Mas ela fala, na verdade, eu não estou pronta. Ele pergunta, pronta para quê? Ele aproxima seu rosto no dela enquanto fala, você não está pronta para ser minha esposa ou para ter meus filhos? Que isso, irmão, esse prota é foda mesmo, atacou sem muitos blá blá blá, é assim que eu gosto. Se fosse outros protagonistas, eles não teriam nenhuma atitude dessa. Ele sai andando enquanto a imperatriz fica toda corada e ela fala, pare com isso, e está ficando tarde, então vá logo. Já na carruagem, a conselheira fica impressionada com a carruagem, mas só que eu não entendi porque os dragões virarão cavalos, mas deixa pra lá. De volta a conselheira continua impressionada com a carruagem e fica se perguntando que figura extraordinária é o imperador Wu Liang. Em seguida ela pergunta de que terra santa o Wang veio. Ele chama a fada e pergunta quantas terras santas existem nesse mundo. Ela responde dizendo que há 10 terras santas nesse mundo. Aí ela começa a falar, Terra Santa, Xuantian, Alfa, Luiyuan, e Yunshuan. Porém o prota fica estressado e fala que já é o suficiente. Aí ele pensa que se fala algumas dessas terras santas, ele vai ter problemas no futuro. Então ele vai falar que é um cultivador por conta própria. Então ele diz, sou apenas um cultivador solo, e nunca fui de nenhuma das 10 terras santas. Ela fica impressionada e fala que nunca imaginou que ele fosse um cultivador solo, seu talento e sua fortuna são realmente assustadores. Porém, de repente a fada aparece dizendo que estão com problemas, a matriz da seita espiritual está sob fortes ataques. Mas o prota mantém calmo enquanto se pergunta quem são os idiotas que estão atacando enquanto ele está fora. Ele aumenta a velocidade da carruagem e com isso a conselheira pergunta para ele o que está acontecendo. Ele fala que não é nada demais, só que a seita espiritual está enfrentando alguns problemas. Na seita vemos 4 pessoas, mas só 3 estão atacando a matriz. Mas um deles está reclamando por a matriz ser muito resistente. O velho que está só olhando começa a pensar, a seita espiritual sempre foi discreta. Mas quem iria imaginar que sua matriz de proteção fosse tão formidável? Então temos que pegar ela hoje. As pessoas da seita espiritual ficam preocupados sem saber se a matriz vai aguentar. Mas outro fala, já que a matriz foi feita pelo mestre ancestral, não será fácil ela ser quebrada. Porém, alguém chega atrás e eles viram sem entender, mas vemos que é o nosso prota, e ele já chega e pergunta o que está acontecendo. O líder da seita cumprimenta o prota e fala que aqueles cultivadores estavam só de passagem, mas de alguma forma eles ousaram colocar os olhos na matriz de proteção. Ao saber disso o imperador começa a pensar, que azar, eles vieram aqui só para arrumar vaga para jogar no Vasco. Já que estou no meio da preparação do meu casamento, eu vou cuidar desses idiotas. Então ele começa a andar no ar enquanto manda eles cuida direito da conselheira, porque ele já volta. Ele começa a falar, de onde vieram esses idiotas inúteis, e como ousam causar problema à minha seita. Então todos olham para o prota sem entender. O gordinho da frente fala, como um pirralho como você tem coragem de insultar a nossa seita Fenjon? Você quer morrer? Volte para sua seita e fale para seu mestre nós entregar a matriz de proteção. Porque, quando essa matriz cair, nós não vamos deixar ninguém da seita espiritual vivo. Mas o prota fica sem acreditar na audácia do velho, aí ele pergunta se ele veio para matar, roubar e exterminar. Aí ele fala que vai brincar com eles. Mas ele se questiona se essas pessoas são meros descartáveis que vieram só para morrer. Porém, o velho fala que a seita do prota é pequena e não merece a matriz, e se eles não conseguir pegar, outros irão.
Então ele manda o prota lhe da matriz obedientemente e eles irá deixar o cadáver do prota intacto. Então em seguida ele manda a fada verificar o nível de cultivo deles. Ela fala que um é imperador no segundo estágio, 2 no pico do rei imortal e 1 no imortal perfeito. Ele começa a abrir o sistema enquanto pensa, esses idiotas ousam agir descaradamente na minha frente. Mas perfeito, eu ainda não usei a técnica da espada de grau sagrado, então irei usá-la neles para praticar. Aí ele fica apertando em aprender e já deixa a técnica da espada das 9 tribulações do céu, para a maestria perfeita. Ele continua clicando e aprendendo outra técnica das 9 espadas profundas celestiais, para a maestria perfeita. E em seguida cai uma tribulação nele e ele invoca sua espada enquanto diz, em 10 respirações, é melhor todos vocês sumirem. Ou irei matar todos vocês. Depois de ver isso o velho fala, os mestres da sua seita se dirigiam a mim como um venerável. Mas não acredito que, depois de 200 anos, a seita espiritual produziu um pirralho como você. Mas de repente um imbecil avança enquanto fala que não adianta o mestre fala com o protagonista, então vamos aleijar ele e destruir sua seita. Só que o prota fica com mais raiva e só manda um corte mas o cara se defende todo trêmulo enquanto chama o mestre, eles ficam assustados e vemos que o imbecil virou só líquido vermelho. O velho fala, meu discípulo, aí ele pergunta como você ousa atacar a seita Fenjun. Ué kkk esse cara são doentes só pode, eles atacam o prota mas ele não pode revidar kkkk. O prota aponta a espada para os mestres enquanto fala, você ofendeu minha seita espiritual, então sua atitude é imperdoável. Você está simplesmente buscando a morte. O velho fica muito puto enquanto prepara um poder na sua espada e ele fala, você matou meu discípulo, então hoje, eu Lingji, irei matar você e toda a sua seita. O prota fica tranquilo e calma e pergunta, nos matar? Ótimo, irei te enviar para o inferno junto com seu discípulo. O gordo fala, irmão sênior, não seja impulsivo. Esse pirralho deve estar ao menos no estágio de grande imperador, nós devemos agir com cautela. O velho, vamos. Monte rápido a formação ilimitada dos 3 reinos para matar ele e vingar meu discípulo. Então em seguida eles vão para trás do imperador, enquanto ativa a formação, céu, terra e vida, unir os 3 reinos. Então eles usam a formação ilimitada, aí o prota cai do grande imperador 4º estágio, para o pico do reino imortal e cai de novo pro reino imortal inicial. Ao ver que deu certo, o velho avança mandando o prota morrer. Porém o Wang continua calma e pergunta ao velho se ele acha que vai conseguir suprimir o cultivo dele só com essa formação de merda? Aí ele só fala, quebrar, então ele destrói a formação e joga os mestres para trás com seu poder. O cultivo do prota volta, e o gordo fala, irmão sênior, o cultivo dele voltou ao normal, o que vamos fazer agora? O velho borra a sua cueca enquanto pensa, como pode ser? Ao menos que ele esteja no estágio supremo, ele não deveria conseguir escapar. Aí fala, sem pânico. A formação ilimitada dos 3 reinos aumenta o nosso poder. Ele continua, então vamos atacar juntos, não acredito que 3 grandes imperadores não derrubem um pirralho. Mano, isso que ele falou 3 grandes imperadores, eu acho que ele só blefou para tentar intimidar o protagonista, mas mal ele sabe que o prota já sabe seus verdadeiros cultivos. Então ele ataca usando a espada celestial rompe nuvens. O gordo usa a espada da terra, esmaga montanhas. O figurante usa a espada vida, destrói almas. O prota fecha a cara e se esquiva do figurante e fala, tão fraco, você não tomou café da manhã ou algo assim? O figurante fica falando que é impossível, mas o prota prepara seu ataque e fala, eu te deixei fugir e você não quis, mas agora é minha vez. Aí o prota usa a técnica de espada das 9 tribulações, cortando o figurante de cima para baixo. O gordinho chama pelo figurante, porém, o prota aparece atrás dele dizendo que não é para ele se preocupar, porque você vai se juntar a ele. Aí ele apaga o gordinho com a mesma técnica que usou no outro. Mas vemos o velho fugindo com um rabo entre as pernas. Ele tá pensando, o pirralho é muito forte, eu preciso escapar. Irmão Júnior, me perdoe, eu irei me vingar algum dia. O prota fica sem acreditar que o velho está fugindo, mas ele fala que não vai deixar, aí usa a mesma técnica, e vemos uma áurea de espada se aproximando do velho enquanto ele exclama.
Nem ferrando, o capítulo acabou na melhor parte, não tem mais capítulo, então se quiserem continuação é só comentar e deixar o like, e obrigado por assistir. Fui. Porém, o velho usa um talismã da alma enquanto seu corpo é cortado. Ao ver isso, a fada aparece e fala: o sistema detectou uma alma escapando, devo eliminá-la? O prota, com uma bola de energia na mão, fala: não precisa, irei brincar um pouco com ele. Vemos o velho em sua forma de alma fugindo enquanto pensa: seita espiritual, todos vocês me aguardem. Volta no prota descendo do céu enquanto solta sua áurea, e todos cumprimentam o prota. Aliu chega perto dele e pergunta: de qual seita eram aquelas pessoas? Ele, todo calmo, responde: ouvi dizer que eles eram da seita Feng Yun, mas matei todos. O líder fica assustado ao escutar e fala: o que seita Feng? Ah não, mestre, o que devemos fazer agora? O prota fica desconfiado e pergunta: o que há de errado? A seita Feng tem algum especialista no estágio supremo? A conselheira fala: Lorde, o mestre da seita Feng está no estágio de grande imperador, e eles têm a seita Yunin de aliada que tem vários especialistas no nível supremo. Ele vira pro líder e o questiona: a seita Feng tem um grande imperador e uma seita por trás deles que tem especialistas no estágio supremo, enquanto nossa seita tem apenas cultivadores no estágio de fusão. O líder fica sem jeito e diz: mas nós ainda temos você, mestre ancestral. A conselheira entra na brincadeira e fala: líder da seita, depois do casamento do Lorde, ele vai precisar ficar boa parte do tempo na capital para acompanhar a vossa majestade. O líder fica assustado sem acreditar. Deixando de brincadeira, vemos todos saudando o prota enquanto ele fala: vamos convocar uma reunião na seita. Mas por agora, nosso foco é a preparação do casamento. Então todos concordam. Muda para várias pessoas de frente do palácio, e algumas pessoas falam: você ouviu? Nosso mestre ancestral está de volta. A grande imperatriz da dinastia Send veio persegui-lo, estou com inveja. Porém outra pessoa fala: calados, tomem cuidado com suas palavras, os anciões podem escutar e puni-los. Mas o prota aparece diante deles todo majestoso e exalando muita energia. Todos ficam impressionados por seu poder, mas uma pessoa em comum fala: espera. Ele me parece familiar. Já sei, ele não é aquele Wang Yang da montanha de trás? O prota desce botando pressão em todos com sua áurea. Os figurantes ficam impressionados e falam que é uma áurea de um especialista no estágio grande imperador. O imperador começa a falar: em 5 dias, eu irei me casar com a imperatriz, então espero que todos vocês trabalhem duro todos esses dias e ajudem a conselheira imperial a preparar a seita. Um discípulo que mais parece um velho fala: ele está nos recrutando para fazer trabalho manual. Outro discípulo fala: mas a avaliação mensal está chegando, isso é injusto. Então eles concordam em preparar o casamento do imperador. O prota volta a dizer: depois do meu casamento, todos os discípulos, interno e externo, irão receber 3 pílulas de limpeza de medula e 3 pílulas de harmonização de Qi. E todos os anciões irão receber 3 pílulas de condensação do espírito. E então eu serei o mentor dos discípulos mais talentosos selecionados pela seita. O líder fica agradecendo pelas pílulas e pelas orientações e fala que o prota será o grão-mestre da seita espiritual. Ele vira para os discípulos e fala: o que vocês estão esperando? Se apressem e agradeçam ao grão-mestre. Foi mal, rapaziada, eu me equivoquei, aqueles velhos não eram discípulos kkkk, acho que eram as pessoas da seita. Então todos se curvam e agradecem ao grão-mestre. O líder fica todo feliz e diz: vamos tornar nossa seita forte novamente. Ele fica repetindo essas mesmas palavras várias vezes. O prota chama a fada e pergunta: ei, você pode providenciar todas essas recompensas, né? A fada fica cheia de si, e fala: sem problemas, deixa comigo. Muda para a seita Feng Yun. Vemos o mestre da seita e o velho que fugiu. O mestre fala: eu vou reconstruir seu corpo, mas talvez sua cultivação anterior não volte. O velho responde: o mestre da seita espiritual nos humilhou e até matou o 5º e o 7º irmãos brutalmente. E eu juro que não descansarei até me vingar. O mestre mexe na sua barba enquanto fala: você não pode derrotá-lo com os 3 reinos da formação ilimitada. Então o nível de sua cultivação deve estar acima do estágio supremo.
Não posso permitir que essa pessoa viva. Eu vou visitar a seita Yoni e pedir para que eles destruam a seita espiritual. O velho fica feliz e fala, obrigado mestre, por vingar o quinto e o sétimo irmãos. Só que ele fica pensando, seita espiritual, vocês estão ferrados. De volta na seita espiritual, vemos o ancião Bai falando para os discípulos ajeitarem as árvores. Em outro local vemos o ancião Qi, supervisionando as pessoas ajeitando as lanternas. Muda para Liu meia triste enquanto fala, esse é o casamento do mestre ancestral, deve estar perfeito. Muda para a conselheira falando, líder da seita, essa é a lista do dote que preparei, por favor, dê uma olhada. Ele pega e começa a ler, o manto brocado dourado, fornalha envidraçada de fogo celestial, pena de fênix nirvana e etc. Ao ler ele pensa, nossa seita não vai conseguir preparar esses presentes. Mas a conselheira fala, líder da seita, não precisa se preocupar muito, o Lorde e a Imperatriz estão apaixonados, então esses presentes de casamento são apenas uma formalidade. O líder fica se tremendo. Mas o prota chega falando, como o meu casamento com a Imperatriz poderia ser tratado com leveza? Mesmo que a seita espiritual esteja sendo casual, não podemos desrespeitar a grande dinastia Seng. A conselheira dá saudação a ele e fala, meu Lorde, peço desculpas pela presunção. Eu não deveria ter tomado decisões pela seita espiritual. Mas ele pega um pergaminho e fala, os presentes de casamento já foram preparados, com certeza não vou decepcionar minha futura esposa. Aí a conselheira e o líder começam a ler, técnica espada relâmpago divina, manto brilhante de 7 cores, leque de pena divina de gelo místico, pérola do trovão dos 9 céus e etc. Depois de ler a conselheira fala, Lorde, você está sendo muito generoso com nossa imperatriz. Já o líder fica se questionando, esses tesouros, eu nunca ouvi falar da metade deles. Quando foi que a seita espiritual da espada ficou tão rica? Aí vemos a fada falando, como está anfitrião? Os presentes de casamento que eu preparei estão aceitáveis? Então o prota fala, eu tenho que agradecer a você dessa vez, você foi de grande ajuda. A fada faz uma cara suspeita e fala, esses presentes de casamento foram só a entrada. Amanhã vem o prato principal, espere e veja o grande presente desse sistema. 3 dias se passam e vemos os discípulos falando, a grande dinastia Seng fica tão longe. Como podemos chegar lá? O outro fala, não se preocupe, o mestre da seita já deve ter planejado tudo. A conselheira pergunta ao proto por que o comboio de casamento ainda não chegou? Ele responde, seja paciente. Olhe, eles chegaram. Mano, nem dá pra botar carruagem aqui, porque essa cena tá muito gigante que nem dá pra tirar print. Então vemos uns cavalos com asas chegando. A fada aparece perguntando, o comboio do casamento não é grande e impressionante? Ele responde, uma frota inteira de dragões, bom trabalho. Ué, cadê esses dragões? Eu só tô vendo cavalos com asas, o imperador tá bebo. Aí vemos a conselheira impressionada e fala, como existe tantas carruagens imperiais de 6 dragões. Mas o prota chama a conselheira e diz que já está na hora de partir. Então eles sobem na carruagem e partem para a dinastia Seng. Na dinastia Seng, vemos a imperatriz toda arrumada enquanto pensa, por que o Lorde não chegou ainda? Porém, um servo fala que o Lorde chegou. Aí a imperatriz fica toda corada enquanto fala, o quê? O Lorde chegou. Ele veio receber sua noiva? A serva do lado fala, Vossa Majestade, você não pode levantar o véu ainda. Mano, a fala da imperatriz ficou confusa, mas foi o que ela falou. Vemos eles de frente um pro outro e o prota começa a pensar, eu nunca pensei que, nessa vida, ia me casar com uma beldade dessas. Ele pega nela enquanto fala, noiva, a hora auspiciosa chegou, você estaria disposta a andar de mãos dadas comigo pela vida? Ela responde, sim. Ele tira o véu dela, ela fica corada enquanto chama ele de marido. Ele pensa, uau, minha mulher é muito linda. Então eles começam a andar de mãos dadas enquanto as pessoas falam, que o vínculo de Sua Majestade e Sua Alteza permaneça eterno. Que Sua Majestade e Sua Alteza compartilhem um amor sem fim. Eles chegam na carruagem e a imperatriz fica sem palavras. O prota pega ela no colo enquanto leva ela para a carruagem e fala, é só entrar na carruagem, não é como se fosse um quarto nupcial,
então por que está preocupada? Ela responde, marido, você está me provocando. Porém cai um raio ou alguma coisa desse tipo que o prota fica sem entender. Não só o prota como também a Liu e a conselheira. Mas a imperatriz fala, marido, poderia ser a dinastia Xuanhui? Ele responde, eles escolheram o dia certo. Então não se preocupe, esposa, eu volto logo. Então vemos o velho do Gol, que eu esqueci o nome, e uma gostosa do lado dele. Vemos o ruivo, o loiro e o Song atacando a matriz da seita, enquanto o ruivo fala, merda. Esse casco de tartaruga está mais resistente do que da outra vez. O prota começa a subir, e o velho fala, Senhor Ouyang, é bom te ver. Mas o prota fica com raiva e fala, não precisa dessas cortesia. Que Yuan, você teve coragem de voltar com sua palavra de causar problemas para a grande dinastia Seng. Ele responde, as ordens imperiais são absolutas, então mestre Wang, se você entregar a imperatriz Linlan para nós, eu estou disposto a fazer qualquer compensação. Qual foi do bagulho? O velho acha que o prota quer linguiça kkkk. Se é louco, o prota tá com a imperatriz super gostosa, ele vai ir pra cima cheio do ódio. O prota pega sua espada ninja e começa a rir enquanto fala, compensação. Hoje é o dia do meu casamento com a imperatriz, e eu não quero um banho de sangue. Mas, já que sua dinastia Xuanhui está nos pressionando, então nenhum de vocês vai sair daqui hoje. O velho vira para a gostosa e fala, Lorde, eu posso lidar com isso primeiro? A gostosa concorda. Aí fala, os 3 generais. Me ajudem com a formação. Ele começa a recitar a formação, o dragão azul celeste voa, o tigre branco ruge, o pássaro leão vermelho dança, a tartaruga negra protege. Ele continua, poder das 4 bestas divinas, venham ao meu chamado. Aí aparecem as 4 bestas que ele falou, o foda é que não dá pra ver direito, porque os desenhos são muito grandes. O imperador faz uma cara de psicopata e começa a debochar da formação falando, olha, você trouxe um dragão, um tigre, um pássaro e uma tartaruga, mas pra mim isso é só uma cobra, um gato, um periquito e um jabuti. Então veja eu quebrar essa formação. Você acha que esses bichinhos podem me intimidar? Irei destruir sua formação patética. Então o sistema fala para o prota, o Yuan está controlando a formação, acabe com ele e a formação já era. O prota salta na frente do Yuan, e manda um ataque de espada. Ao ver o ataque, o Yuan pensa, merda, esse ataque é muito forte. Aí fala, todos me ajudem.